É a questão da função social da propriedade, tem que chamar de utopia, né? Não deveria, porque está lá na lei, então não deveríamos chamar de utopia, mas de um marco regulatório, um marco legal colocado na Constituição de 88, depois regulamentado pelo Estatuto da Cidade, e que o IAB, historicamente, né, traz na sua pauta, né? Lembro aqui que o próprio termo reforma urbana, que a função social da propriedade da cidade entra nesse marco, foi pela primeira vez cunhado em 1963, num seminário no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, um seminário sobre habitação organizado pelo IAB Nacional à época. E que, né, 63, logo veio 64, um projeto interrompido pelo regime militar e recuperado pelos movimentos de redemocratização do país e que retomava a questão da reforma urbana no seu bojo. E pela importância desse assunto de hoje, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e também depois, daqui uns 2 dias, vai estar já disponível também pelo YouTube. Na quarta que vem, nós vamos trazer um outro debate, está inserido é o terceiro evento do ciclo Plano Diretor, né, isso ensejado pela questão da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, né, que vai tratar da participação institucional e mobilização social pelo direito à cidade, com a presença de 2 sociólogos, né, o professor Luciano Fedozzi, né, do programa de pós-graduação em Sociologia, e também do programa o professor Marcelo Conrad. Então, ambos estudam a questão da participação social, né, sob aspectos um pouco diferentes, mas bastante complementares. A mediação, na semana que vem, vai ser feita pelo arquiteto urbanista, ex-presidente do IAB, ex-secretário de Planejamento Municipal, Newton Burmeister. Hoje, então, a gente vai ter a presença na mesa do juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e membro da Associação Juízes pela Democracia, João Ricardo Santos Costa, promotor de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, né, Cláudio Ari Pinheiro de Mello, e o advogado Jacques Alfonsin, um advogado, mas também um militante histórico, né, da questão do direito à cidade, do direito à moradia, né, e com a mediação da nossa diretora do Departamento IAB Rio Grande do Sul, Helena Greff. E aí, com isso eu me despeço, passo para a Helena, e na ordem, né, é o Cláudio Ari, depois o João, e por último o Jacques. Nós estamos aguardando a presença, eu não conheço ele, mas nós tivemos hoje a confirmação do Matheus, da ocupação Lanceiros Negros. Está aí, Matheus. Eu não sei se tu quer já participar da mesa, Matheus, ou a gente faz assim, a gente coloca já como primeiro debatedor e te dá um tempo também similar aos nossos debatedores, né? Então, para a gente depois iniciar o debate, então também o tempo tem uma certa liberdade, mas a gente sempre tem esse costume de trazer, de garantir um bom tempo ao debate, que é um tema que certamente vai esquentar a noite fria de hoje. Helena, por favor. Obrigado. O tema é um oceano. A gente pode tratar sobre a função social da propriedade desde muitos pontos de vista. De fato, é muito difícil fazer um recorte aqui para falar em pouco tempo. Eu vou tentar abordar desde um ponto de vista, digamos assim, mas eu acho que eu vou tentar debater o problema a partir do que eu acho que é a hipótese de preocupação de vocês, a partir do tema que eu li no site, do texto escrito no site. Tá? O texto escrito no site é parte da preocupação, por exemplo, com a questão de vocês, com a reintegração de posse, no caso dos Lanceiros Negros. Primeiro eu quero me apresentar para vocês entenderem do lugar onde eu vejo o tema. Eu sou promotor de justiça desde 1993. Entre 1998 e 2010, eu fui promotor da ordem urbanística da minha própria cidade, Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul. Eu lidei
com esse tipo de problema. Ao longo de 4 anos eu fiquei fora da atuação diretamente com questões sociais e há 2 anos eu sou promotor da ordem urbanística em Porto Alegre. Tá? A minha promotoria ela tem vários temas que dizem respeito ao que a gente chama atualmente de direito à cidade. Antigamente a gente chamava de direito urbanístico, hoje a gente tem um nome mais simpático, que não foi incorporado no título da promotoria, mas basicamente é isso que a gente trata, direito à cidade. E um dos temas da promotoria, que é um dos temas do direito à cidade, é o direito à moradia. A promotoria normalmente trata, a minha promotoria normalmente trata com casos de regularização fundiária, no que diz respeito ao direito à moradia. As ações de reintegração de posse, elas tramitam nas varas judiciais. Então, os promotores que atendem os casos são os promotores das próprias varas judiciais. Se são áreas privadas, tramitam em varas cíveis. Se são áreas públicas, tramitam em varas da Fazenda Pública, salvo se for nos foros regionais de Porto Alegre. Então, a minha relação é muito mais com casos de ocupações que se credenciam à regularização fundiária do que propriamente com casos que ainda estão submetidos à discussão judicial. Tá? O caso Lanceiros Negros foi um caso muito específico e eu já vou dizer por quê. Ele nem é tão específico assim. E aí a gente já começa, falando disso, a gente já começa a ver alguns avanços no que diz respeito à questão de proteção do direito à moradia, função social da propriedade e garantia judicial desse direito. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criou em 2015 um projeto chamado Conciliação de Conflitos Possessórios Coletivos Urbanos, dentro da estrutura do SEJUSC, que é um centro de conciliação judicial que serve para várias finalidades, mas criou um projeto específico para conciliar em conflitos judiciais que envolvam ocupações, basicamente isso, públicas e privadas. E ele funciona desde então. Como é que ele funciona? Os juízes que têm processos que envolvem esse tipo de conflito, de Porto Alegre, têm a faculdade de enviar os processos para esse projeto. Esse projeto é composto de uma juíza, de um representante do Ministério Público, de um representante da Defensoria Pública, de um representante da Prefeitura, do DEMAB, eventualmente do Estado, e das partes do processo judicial, do proprietário e dos ocupantes. Tá? Então, a atuação desse projeto se dá basicamente, ela não discute o mérito do processo. Ela procura conciliar as partes. Tá? Na verdade, nem é bem, para ser mais semanticamente mais preciso, procura encontrar uma solução adequada. Não necessariamente ela envolve conciliar proprietários e ocupantes. Esse é o ideal, o cenário ideal. Eu sou o representante do Ministério Público neste projeto de conciliação de conflitos possessórios coletivos. Então, eu venho recebendo as ações de reintegração de posse de toda Porto Alegre. O projeto vem recebendo e a gente vem lidando. A gente tem hoje uma visão panorâmica do cenário dos casos de conflitos possessórios urbanos judicializados. Tá? Lanceiros Negros foi um deles. Eu disse isso nas várias vezes que estive reunido com os representantes do Lanceiros Negros, no próprio projeto SEJUSC ou no Ministério Público, sequer era se pode falar que os Lanceiros Negros eram um caso dramático, comparando com a dramaticidade dos casos que nós costumamos lidar no projeto. Seja pela extensão, nós chegamos a ter casos de 20 mil pessoas, de reintegrações de posse de 20 mil pessoas, que é o caso da Chácara dos Baneireiros, por exemplo, do Campo da Tuca, casos que são dramáticos pelos efeitos, pelo grau de desterritorialização que a desocupação envolve, Vila Dique, Vila Nazaré, Vila Tronco, tá? As ocupações na região da Tronco. Então, a visão que eu tenho é desde ali, tá? Desde esses dois. Ocupações em que a gente pode fazer regularização, porque já não há mais disputa sobre a propriedade, e ocupações em que ainda há disputa sobre a propriedade, que é preciso tentar encontrar. Então, eu vou partir da hipótese que o problema que aflige vocês, um dos problemas, mas que leva a essa discussão de hoje, é se é possível
pensar em garantir a função social de propriedade nos casos de ações judiciais de reintegração de posse, de conflitos coletivos. A gente chama hoje o novo Código de ações possessórias coletivas. Não são só ações possessórias, nós temos ações reivindicatórias, mas a maior parte são ações possessórias. São casos em que houve ocupação, o proprietário público ou privado entra com a ação de reintegração de posse e surge o conflito. Esse conflito pode se dar em dois momentos: ou se concede ou não concede a liminar, ou, se não há concessão da liminar, depois no julgamento do final do processo. Então, a pergunta que eu imagino que estivesse uma delas, né, na origem da decisão por criar essa reflexão hoje, é se é possível o juiz, ao apreciar o pedido de reintegração de posse do proprietário, do legítimo possuidor da área, deixar de conceder a reintegração de posse, liminar ou definitiva, porque a área ocupada não exerce a sua função social. Tá? Então, vou tentar circunscrever a minha reflexão a esse aspecto, que a gente poderia ir bem mais adiante. Tá? Eu vou dar de barato, então, que está todo mundo aqui de acordo que a propriedade cumpre sua função social. Por que eu digo isso? Porque muitos anos atrás, eu ainda como promotor que também atuava na área ambiental em Uruguaiana, num dos meus encontros mensais com os produtores rurais de Uruguaiana, no início da discussão sobre o que viria a ser o Código Florestal, havia muito desconforto entre os produtores rurais, os proprietários rurais, com relação às áreas de reserva legal, e eu fui desafiado pelos proprietários a fundamentar por que o Estado tinha direito de impedir o proprietário rural de plantar nas áreas de reserva legal. E eu disse, ok, me deem 2 meses, eu preparo essa fundamentação, porque ela não pode ser jurídica, ela tem que ser uma fundamentação filosófica, e vou tentar mostrar para vocês por que a propriedade tem que cumprir, rural, tem que cumprir a sua função social. Essa fundamentação, todo mundo está de acordo que a propriedade urbana tem que cumprir essa função social, ainda que a gente tenha uma fundamentação filosófica para chegar nesse ponto, e a gente até esteja dispensado dessa fundamentação filosófica, já que ela está claramente definida no direito brasileiro, desde a Constituição até legislações infraconstitucionais, como o Estatuto da Cidade de 2001 e o Código Civil, que de maneira muito expressiva, regulando a propriedade, especificamente no artigo 1228, exigiu o cumprimento da função social da propriedade. E a rigor, de lá para cá, a legislação brasileira só tem aprofundado as formas, os mecanismos de exigência do cumprimento da função social da propriedade. Tá? A tal ponto que talvez nós tenhamos chegado bastante longe, que até mesmo uma lei do governo Temer, editada na semana passada, como resultado da conversão da medida provisória 759 na lei 13.465, até mesmo ela é um poderoso instrumento de exigência do cumprimento da função social da propriedade. Tá? Com todas as ressalvas que possamos ter, ela, no que diz respeito à relação entre moradia e propriedade, ela avançou. Tá? Muito bem. Qual é o problema, gente, em relação a tentarmos nos colocar na posição do juiz, quando está diante da exigência do imperativo de decidir se concede ou não concede a reintegração de posse, em caso de ocupações urbanas coletivas. Tá? Infelizmente, aqui a gente não tem como fugir da filosofia política. E é mais do que isso, até porque as reflexões sobre filosofia política sobre isso, elas são baseadas um pouco em antropologia e um pouco em sociologia. Tá? O ponto é o seguinte, vocês são todos inteligentes, têm formação superior, e vocês sabem que um dos textos mais importantes do Max Weber, que é A Política como Vocação, na política como vocação, a parte mais célebre, não necessariamente a mais importante, é aquela que ele define o Estado como um tipo de comunidade humana que reivindica o monopólio da violência física. Tá? Ele lá cita Trotsky, lá no
um dos primeiros parágrafos, cita Trotsky, no sentido de que o Estado é essencialmente força, mas ele aprofunda a reflexão e aí ele faz uma reflexão de natureza sociológica. O Estado moderno é essencialmente uma comunidade que reivindica que a força seja monopolizada pelo Estado. Essa reflexão de natureza sociológica sobre a natureza do Estado contemporâneo, ela remete a um problema que foi objeto de reflexão pelo Thomas Hobbes lá no século XVI. Tá? O Hobbes é conhecido como o autor que inicia uma das mais influentes teorias sobre o Estado contemporâneo, que é a tese do contrato social. Muita gente acusa a tese do contrato social de ser excessivamente abstrata, tá? De não falar a verdade. Nunca houve um contrato na origem de qualquer sociedade. Mas, se nós entendermos o contexto do Hobbes, o Hobbes escreve em meio a uma guerra civil, a um longo período conturbado da vida política inglesa, desde o início da dinastia Tudor, no início do século. O ponto do Hobbes é essencialmente o seguinte: na passagem lá do capítulo 13 do Leviatã e nos seus outros livros, o ponto era o seguinte: sem o Estado, sem aquilo que o Max Weber dizia, monopólio da violência do Estado, o que nós teremos é que cada um, do Estado civil, que é a reflexão dele, é Estado de natureza, todos somos livres. Nós não temos a coerção do Estado. E somos livres para agirmos conforme o nosso senso de justiça. O problema, o dilema de uma sociedade de livres, que agem de acordo com o senso de justiça, é a inevitável divergência em relação ao que é a justiça. Isso diz o Hobbes, isso não é um problema de natureza filosófica, isso é antropológico e sociológico. Os humanos, se vivendo em liberdade, se vivendo em estado de natureza, vão divergir sobre o que é justo. E ao exercerem a sua liberdade, pautados por concepções divergentes sobre o que é a justiça, vão entrar em guerra, a famosa guerra de todos contra todos. Razão pela qual, disse o Hobbes, não há alternativa a uma vida em paz. Isso é início da reflexão sobre o Estado de Direito, se não nos submetermos todos ao Estado, que, segundo Max Weber, reivindica o monopólio da violência. Essa mesma preocupação está na base da filosofia política kantiana. Desculpa falar de filosofia, mas essa parte é simplesmente, absolutamente decisiva para a gente entender o problema que a gente está passando. O Kant não pensa necessariamente como, não adota a mesma metodologia filosófica do Hobbes, mas ele compra a tese do estado de natureza, da inescapabilidade, da divergência de homens livres e iguais, e da necessidade de nos submetermos ao Estado se não queremos continuar vivendo num estado de natureza onde impera a guerra de todos contra todos. E a solução do Kant, com outra metodologia filosófica, vocês, quem tem um pouco de contato com o Kant sabe disso, né? Ele cria condições a priori, que partem da experiência empírica, mas que são a priori, são portanto universais e objetivas. Ele chega mesmo à conclusão: não há saída, porque a divergência vai imperar. A razão pela qual nós temos que nos submeter ao Estado. Kant é um homem com uma outra visão, não é absolutista, ele é republicano, não é democrático, mas o problema é o mesmo. Por que isso é uma reflexão importante para a gente aqui? Porque o ponto do juiz ele não é diferente do juiz ao decidir uma ação de reintegração de posse. Se ele aceitar manter a ocupação sem conceder a reintegração, tá? Ele tem duas opções. Ele pode não conceder porque entende que a avaliação dos ocupantes sobre o cumprimento da função social da propriedade é correta,
ou optar por ele próprio fazer a avaliação e ele tomar a decisão que naquele caso a propriedade não cumpre a sua função social. Nos dois casos nós estamos correndo risco de divergência. Tá? Nos dois casos nós teremos o mesmo problema. Tá? Embora de graus diferentes, mas o mesmo problema. Se o juiz aceita que as pessoas, tá? Vamos denominar, os ocupantes, façam a sua própria avaliação de quais são as propriedades que cumprem ou não cumprem a sua função social, nós evidentemente vamos ter divergências. As divergências podem se dar entre o ocupante e o proprietário, que pode se armar, como a gente conhece na área rural do Brasil, de todo o Brasil. Ele pode entender o seguinte: eu cumpro uma função social, eu divirjo do ocupante. Então, se o ocupante pode ocupar a minha propriedade de acordo com o seu senso de justiça sobre o que é a função social da propriedade, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que eu cumpro a minha função social. E, portanto, eu posso me defender, usando de tanta força quanto é usada para o exercício da ocupação. E, portanto, isso num ponto. A gente está falando de divergências entre ocupantes e proprietários, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. Recentemente nós tivemos, como aliás acontece em todo o Brasil, mas recentemente nós tivemos a ocupação de 2 empreendimentos Minha Casa Minha Vida, em Canoas e em Porto Alegre, prontos, semi-prontos para serem ocupados. Pois bem, foram ocupados os empreendimentos Minha Casa Minha Vida com fundamentação. Os ocupantes tinham razões que justificavam, segundo o seu ponto de vista, que eles tinham mais direito de ocupar os empreendimentos Minha Casa Minha Vida do que aqueles que foram beneficiados pelo cadastro do município. Então, portanto, a luta era quem chegava primeiro. Se os cadastrados do município ou os membros do coletivo que tomou a decisão. Então, se o juiz tem se o poder judiciário, se um juiz pode, todos têm que poder. A decisão tem que ser universalizada. Se é possível negar a ocupação, a reintegração, porque o juiz acredita, confia no juízo de valor sobre o cumprimento da função social da propriedade, o risco é nós recairmos no estado de natureza e, portanto, renunciarmos ao estado de direito, no qual o monopólio da violência é exercido pelo Estado. Então, não é uma situação qualquer. Olha, eu reflito muito sobre isso, eu estou fazendo um recorte de vocês, porque eu, por força do meu trabalho, sei bem o que é viver dentro de uma ocupação. As ocupações que passam pela minha vida são ocupações de pessoas que precisam viver lá. As razões pelas quais a ocupação começa são as mais variadas. Poucas são ocupações como lanceiros que têm uma agenda clara. Boa parte das ocupações iniciam por outras razões, mas quem fica numa ocupação, quem mora numa casa sem luz, com gato, com água de mangueira, com esgoto, com uma casa de madeira, de papelão, de madeira, uma casa sem uma do lado da outra, sem um mínimo de privacidade, que precisa. Eu estou de acordo com o que eu vejo, com o que eu sei, pela minha experiência pessoal. A principal política urbana no Brasil são as ocupações. São elas que dão acesso à moradia, não tenho dúvida disso. Mas quando o caso chega ao Poder Judiciário, e aqui eu quero só aprofundar um pouquinho com vocês. Uma parte muito significativa dos processos judiciais de reintegração de posse, os juízes vão enrolando.
Porque eles identificam o problema. Por que vocês acham que há tantos processos vindo para o Sejusc? Porque os juízes procuram uma solução para o problema que envolva um destino para os ocupantes, ou reassentamento, ou regularização in situ, se for possível, regularização por força de uma negociação com o próprio proprietário, por intervenção estatal. Os juízes procuram fazer isso, muitos juízes procuram fazer espontaneamente, outros são induzidos a isso pelas próprias partes. Não é cada vez há todo um acordo entre por não cumprir, a brigada às vezes cumpre, às vezes não cumpre. Há uma lenta absorção da compreensão da gravidade do problema. Mas, quando o juiz tem que decidir, que é o nosso ponto de reflexão inicial, se ele concede ou não a reintegração de posse, hoje, e acho que muito dificilmente isso vai mudar, sempre vai haver um problema de o que eu faço em relação ao Estado de Direitos. Como que eu digo, não sendo hipótese legal de negar a integração de posse, e não é, como que eu digo, ok, esse grupo ocupou, a propriedade estava desocupada, então não há direito à reintegração de posse. Já estou terminando. Tá? Então, eu acho que eu sei que não é fácil para vocês, para quem não é do direito, se colocar nesse momento preciso, que é o momento em que cabe ao juiz tomar a decisão. E ele sabe que a decisão dele, ela não é só para aquele caso. Uma decisão de um juiz, ela tem que valer para aquele caso, para todos os casos iguais que caírem sob a jurisdição dele, e a rigor tem que valer para todos os casos iguais que caírem sob a jurisdição de qualquer juiz brasileiro. Até porque a gente tem que pensar que esse processo um dia pode chegar, e vai chegar, já está chegando, nós já temos alguns casos nos tribunais superiores, vai chegar a um tribunal superior, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão, muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal, que indicam como os juízes têm que decidir em todos os casos iguais. Então, enfim, em síntese, não é possível nesses casos ignorar como a gente transita no fio da navalha entre reconhecer um enorme, um dos mais graves, um dos mais dramáticos problemas sociais pelos quais o Brasil passa, com soluções dificílimas, mas ao mesmo tempo está em xeque o Estado de Direito. Muito obrigado. Então a pergunta do doutor Ari fica também para a nossa continuidade. Por favor, doutor João Ricardo, quem sabe se agora o juiz pode dar uma oportunidade. Compartilhando, eu vou ter que botar aqui no meu cronômetro iniciado aqui, para ele vai apitar, senão eu passo do tempo. Acho que é uma honra muito grande estar compartilhando mais uma vez aqui com esse grande guerreiro, que é o Dr. Jacques Alfonsin, né, que tenho a satisfação de conhecer há bastante tempo e na militância sempre firme, sempre demonstrando um agente público, um grande advogado e alguém que é uma referência para todos nós, né, juízes, advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, como um grande lutador pelos direitos fundamentais, né, e uma grande referência para nós. Também inaugurando aqui uma participação com o Cláudio Ari, representante do Ministério Público, quem também tem grandes referências, né, e acabo de assistir com muita maestria as suas colocações. E saudar o Matheus também, conhecendo agora, vai também contribuir com algumas reflexões aqui. Eu quero começar então
com a pergunta feita pelo Cláudio, se é possível, né, um juiz negar uma reintegração de posse. Eu quero, não vou responder de imediato, para não perder a graça, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa questão, que ela é bastante perturbadora, né, para um juiz, como ela também perturba e polemiza na sociedade. Mas são processos bem tensos, né, que tensionam muito, principalmente para quem tem que decidir e, claro, muito mais aqueles que estão envolvidos nesse processo, principalmente aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade, que muitas vezes envolve não só um ser individual, mas uma família, crianças, idosos, a sua família, né, em que aquelas pessoas estão com esse acúmulo de tensão e preocupação. Eu tenho muito claro que a estrutura jurídica brasileira, o modelo constitucional brasileiro, ele condiciona o exercício do direito à posse e à propriedade e à posse aos requisitos constitucionais. A Constituição ela é muito clara nesse sentido, e principalmente quando coloca, né, onde colocou, no artigo 5º, que é dos direitos e garantias fundamentais, que a propriedade atenderá à sua função social. É uma afirmação. E o juiz que vai aplicar o direito ao caso concreto, como nós costumamos dizer, ele tem que aplicar o direito ao direito que existe, ao direito constituído, principalmente se esse direito ele vem de uma ordem constitucional, né, que é aquela grande combinação que a sociedade faz, a partir daqui que nós temos que andar. Bom, eu me lembro, tratando esse assunto, eu lembro de um trabalho que eu fiz de observação de uma reforma judicial no México. O México teve uma reforma judicial em 2011, em que ela fez com que todos os juízes, essa reforma determinou que todos os juízes tivessem controle difuso da Constituição. Ou seja, todos os juízes poderiam aplicar e interpretar a Constituição Federal, o que não acontecia lá. Então, os juízes mexicanos eles não tinham a cultura de aplicar a Constituição como lei no caso concreto. Então, aplicava toda a legislação ordinária e era a Suprema Corte que tinha que aplicar a Constituição. E aquilo deu um tensionamento muito grande, porque havia uma pressão da sociedade, até uma campanha, juízes, apliquem a Constituição, dizia essa campanha que existia lá. E os juízes relutando porque não tinha esse hábito. A Suprema Corte, que foi que nos chamou para fazer esse trabalho, né, de observação, e a Suprema Corte tinha essa preocupação de fazer com que os juízes, todos os juízes mexicanos, aplicassem a Constituição Federal. Pois aqui no Brasil, todos os juízes, nós temos essa dimensão desde 88 e já é um histórico, né, no país, o controle que nós chamamos de difuso de constitucionalidade. Ou seja, é a história republicana. Todo o juiz ele tem a função de aplicar a Constituição, de dizer a Constituição. Então, nós não teríamos essa dificuldade que o juiz mexicano tem, mas parece que ela existe dentro do nosso sistema de justiça. E essa é a questão que eu gostaria de abordar, e eu quero ilustrar, né? Nós estamos tratando de uma questão fundamental hoje, que é o direito à moradia, direito a acesso, né, à propriedade. Eu queria narrar para tentar mostrar esse contraste do que consta no texto constitucional, né, que é, vamos dizer, a nossa lei maior, a lei que nos comanda, e o que acontece na vida real, né?
Eu vou pegar um caso conhecido de todos, que é o caso do Pinheirinho, lá em São Paulo. Foi uma das mais brutais violações de direitos humanos que nós presenciamos nos últimos tempos em matéria de desocupação. Pinheirinho é uma comunidade lá em São José dos Campos, né, na periferia ali de São Paulo, e que foi ocupada, né, essa área foi ocupada em 2004. E já havia nesse lugar uma comunidade estabelecida, com escolas, né, creches, conselho comunitário, né, toda uma estrutura que vinha sendo construída com as precariedades, né, de uma ocupação, mas que a comunidade vinha sendo consolidada com o tempo, né, e já havia um sentido de comunidade muito claro, até pela própria luta à moradia. Pois o empresário Nagy Narras, acho que todos ouviram falar, na verdade era um grande delinquente, né, envolvido em uma série de falcatruas e, inclusive, construções irregulares que causaram vítimas, né, enfim. Pois a empresa dele entrou com a reintegração de posse nesse processo e faliu, né, e perdeu até o interesse processual por essa área, mas outros passaram a ter interesse, quer dizer, a começar pelo próprio município, o prefeito, que tinha, vamos dizer assim, o dever, né, de ter políticas para a habitação, começou também a hostilizar, a pressionar, a criar dificuldades como corte de transporte de água, de luz. Então foi toda uma luta dessa comunidade através de liminares na justiça para conseguir, e parece que o poder público, né, que é o que tem a obrigação, o poder executivo, tanto o Estado como o município, que tem a obrigação, o dever de ter uma política, um projeto habitacional para garantir o direito de moradia, esse conspirava constantemente contra, para tirar aquele pessoal de lá, que era no momento da desocupação chegaram a 1.600 famílias, quase 6.000 pessoas, uma coisa assim. Aí foi uma luta na justiça e se percebeu, nesse caso, uma determinação para tirar de todo jeito. Não havia mais um interesse privado ali. O dono já tinha esquecido a área porque estava falido, né? Então, notoriamente, né, esse caso ele é simbólico por isso que os interesses nem sempre se compõem no interesse privado do proprietário ou o interesse do direito fundamental à moradia de uma coletividade. Aqui é de interesse especulativo, né? Então lá aconteceu coisas em que, no momento da desocupação, havia uma liminar suspendendo a desocupação da Justiça Federal. E havia um conflito de competência que tinha que ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a Justiça Estadual desconheceu esse conflito e mandou tirar imediatamente. Então foi assim uma ação que não só não frequentou a ordem constitucional do que diz a análise do fim social da propriedade, que aquela propriedade já não tinha nenhum fim social há muito tempo, porque pertencia a uma empresa que sequer projeto para ela tinha, que estava falida, mas também violou leis processuais, procedimentos processuais, que não são, claro, mais importantes, mas é exatamente aquilo que se apegam, né? Quando não se busca, quando não se quer dar o direito fundamental, gostam de se apegar em direito processual, pois até esses foram violados para tirar aquele pessoal de lá. E aí, né, gerou isso, né, uma vergonha, só não teve uma expressão maior, porque os nossos meios de comunicação, eles não pautam essas questões, né, que são questões que não há interesse midiático, né, em função, né, da questão ideológica dos grandes grupos de comunicação,
mas foi uma grande violação de direitos humanos, uma barbárie, onde crianças foram retiradas das suas casas, dos seus ambientes, das suas escolas. Houve uma dispersão do senso de comunidade daquele pessoal, o que que é um abalo muito grande, né, na família, na comunidade. Teve morte, né? Teve morte, inclusive, 2 mortes, enfim. Então, esse caso, ele é paradigmático porque o Estado brasileiro, além de não promover, muitas vezes reprime o direito. Além de não ter projeto, ele age de uma maneira completamente dissociada da ordem constitucional. Não é? E se todos os prefeitos e todos os governadores agissem dessa forma, né, o que é uma regra, geralmente, quer dizer, aonde e que espaço essas pessoas vão ocupar? Quais são as alternativas? E aí entra essa questão, quando não se tem alternativas, o que fazer? Essa compreensão da ocupação, né, falta para a sociedade brasileira e falta para o poder público brasileiro, inclusive para o poder judiciário. Então, quando vem uma reintegração de posse, eu acho que está na antessala de apreciação do pedido liminar uma investigação, pode ser sumária, sobre o fim social da propriedade, porque isso que a ordem constitucional diz. Isso tem que ser feito. Essa cultura de ter que dar uma liminar porque tem o título de propriedade, ela tem que ser abolida. Presente, está aprovada a posse, o esbulho e pá! Não é assim. Existe uma ordem constitucional que exige do Poder Judiciário essa investigação. E ela tem que ser feita. Então, liminares de ocupações de maior dimensão, né, como essas ocupações que são feitas por movimentos sociais organizados, elas têm presentes algo muito claro, né, que nós temos um déficit habitacional muito grande no país, que nós temos pessoas excluídas, pessoas que não estão exercendo o seu direito de morar. Isso é uma coisa óbvia, isso não precisa de investigação, isso é óbvio, está acontecendo, basta existir, respirar e não escutar a Globo, que está sabendo que tem gente sem onde morar. Agora, a questão da propriedade cumprir ou não o fim social, isso não pode ser presumido. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser provado. Então, pelo menos, o entendimento que eu tenho, eu já decidi assim, em poucas vezes que tive a presidência de processos dessa ordem, no sentido de que quem não cumpre o fim social não tem direito à proteção possessória. Eu não vejo nenhum radicalismo numa posição dessas, porque a Constituição Federal ela é muito clara, em vários aspectos, não só ali no 5º, que diz que a propriedade tem que cumprir o fim social, mas nos objetivos fundamentais da República, né, que diz que ela tem que ser justa, tem que ser solidária, né, tem que erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade. E o povo, quando ele percebe que ele não manda porque a representação ela foi abolida, ele tem que ter instrumentos de legitimidade para fazer valer a ordem constitucional. E a mobilização e a desobediência civil é um instrumento. Porque quando um presidente do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados, ele diz que a pauta, Rodrigo Maia disse agora, que a pauta da Câmara dos Deputados é a do mercado.
Ele disse isso. O que ele está dizendo? Que acabou a democracia. Aquela casa não representa a sociedade brasileira. Se aquela casa não representa a sociedade brasileira que o elegeu, o que fazer? Claro, eleição, mas nós temos que protestar. E eu acho que o que está faltando hoje no país, infelizmente, o que assusta mais, não é aquela quadrilha que existe dentro do Congresso Nacional. Não é aquela degradação ética, moral que tem dentro do Congresso Nacional. O que assusta mais é a inércia dos movimentos sociais, é a inércia do povo brasileiro, a inércia de alguns intelectuais, de algumas autoridades, diante de tudo que está acontecendo. Supremo Tribunal Federal, né, quando não tem lá um ministro que também se associa a determinadas arbitrariedades, como é o caso do ministro Gilmar Mendes, né, que é notoriamente um militante partidário, em que não desconhece completamente a função contramajoritária do Poder Judiciário. Né? Então, quando essas coisas acontecem dentro do Poder Judiciário, isso tudo legitima que a sociedade brasileira, com a Constituição na mão, se mobilize e, através de ações, eu não estou aqui pregando nenhuma ação violenta, mas ações coordenadas de protesto. Claro que violência não, evidente que não, mas protestar não é violência. Ocupar um espaço público e ficar lá dentro, isso não é uma ação violenta. Claro, não precisa quebrar nada, mas ficar lá dentro. Esses dias a gurizada ocupou a Universidade Federal, ali, ocupou a Faculdade de Direito, porque teve um critério que não foi impessoal no concurso de um professor. Os estudantes foram lá e ocuparam. Ficaram lá dentro da reitoria. Isso está faltando no Brasil. Até a torcida do Internacional está se comportando de uma maneira mais proativa do que a sociedade brasileira. Eu não estou dizendo que o Internacional esteja numa situação tão extrema. Eu acho que o país está numa situação mais extrema que o Internacional. Consegue estar. Consegue estar. Então, eu acho que nessas questões fundiárias é muito importante. Agora, por que não está na cultura do sistema de justiça fazer essa avaliação? Está e não está, né? O Cláudio falou uma coisa que é uma realidade, né? A maioria dos casos, os juízes, eles abrem os espaços de negociação, mesmo quando esgotados esses espaços de negociação, criam ambientes para que não se precipite uma liminar. Né? Já foi o tempo, meu Deus. Então, tá. E por isso que eu marquei, porque senão eu ia acabar me perdendo. Então, a situação, ela existe essa concepção. Agora, o que nós temos que construir, né, dentro do sistema judiciário brasileiro, e aí eu falo, né, de quem está lá dentro, né, mais ou menos conhece um pouco, e que nos preocupa. Primeiro, a formação do operador do direito hoje no Brasil, ela é uma formação muito formal e elitista. Né? A forma de recrutamento dos juízes, né, do Ministério Público é diferente, né? Mas dos juízes, ela também possibilita o ingresso na carreira de magistratura de quadros de pessoas que vêm de um estamento social mais abastado, que pode estudar até os 30 anos na casa dos pais e dali sair para ser juiz. Né? São poucos os casos hoje. A minha geração de juízes, nós tínhamos mais gente, né, que vinha, né, das periferias, né, de famílias de classe média baixa, mais pobres, enfim.
Nós temos até quadros de filhos de assentados na magistratura do Rio Grande do Sul. Claro que é uma exceção, mas nós temos que cuidar disso, tá? E eu aqui estou falando, representando a Associação dos Juízes para a Democracia, e essa é uma discussão que nós estamos fazendo internamente na Associação dos Juízes da Democracia, inclusive, além da discussão, tentando criar, né, algo de concreto para poder superar isso, porque não é a forma do concurso só, né, que exige um conhecimento formal, não é isso, é a formação lá da base, é a origem, né, do indivíduo que vem já dentro de alguns conceitos pré-moldados, né, que não consegue alcançar a dimensão das dificuldades das pessoas. Então, nós temos uma discussão e pensamos até num projeto de preparação para a magistratura, alternativos, vamos dizer, direcionados, né, a filhos ou pessoas que estão envolvidas nesse processo de exclusão e de luta pela moradia, pela terra, né, filhos de assentados. Nós temos muitos filhos de assentados estudando, né, em universidades brasileiras e em função desses programas do governo federal que tiveram nos últimos 12 anos, né? Isso possibilitou que muitos alcançassem a universidade, mas não alcançam esses concursos dessas carreiras que são mais difíceis, exatamente porque não têm acesso a uma preparação de qualidade. Então, nós discutimos até projetos de ensino à distância, de preparação à distância, direcionado a esses quadros, para tentar superar esse problema. Porque é necessário esse olhar, né? Numa situação que é muito difícil, é um conflito difícil, muito tenso, e que a fórmula que se apresenta menos tensionante é mandar despejar, né? E agora, e um outro, né, e isso não estou dizendo que isso não tenha que acontecer, que às vezes tem, mas nós temos que observar também como fazer isso. O que aconteceu nesse caso, dessa última desocupação no centro da cidade, foi preocupante, partindo do Estado, né, a polícia, organizar uma desocupação naquela hora, com aquele frio, colocando crianças na rua. Aí não entra nem a questão ideológica, criança é criança. Então, nós fomos crianças. Todos nós somos crianças. Então nós temos que nos colocar o que pensa uma criança de 6 anos vendo aqueles gorilas fardados jogando bombas, aquele cheiro. Eu tive uma experiência com 6 anos de idade, incendiou uma casa do lado da minha. Eu fui acordado no inverno, 3 da manhã, com bombeiros também fardados, todos, só que eles queriam nos salvar. Imagina! E eu não esqueço desse episódio até hoje, o medo, o pavor, o pânico de ser tirado da cama na madrugada, com frio, no colo de um bombeiro, né? Uma imagem que não me sai da cabeça. Agora, imagina uma criança que não está saindo no colo, está saindo um lacrimogêneo, a polícia ali não está ajudando, não, é o inimigo. Então, nós entendemos que essa é uma posição nossa, da Associação dos Juízes da Democracia, não é uma posição da magistratura como um todo. A magistratura ela é plural, tem várias posições. O que nós experimentamos são as reintegrações, temos indeferimentos também, né? Tivemos um famoso lá do Cristiano, né, em Passo Fundo, lá também. Mas a nossa posição é nesse sentido, em que, nesses casos, necessariamente, a investigação sobre o cumprimento do fim social da cidade ele tem que se dar. O ônus
da prova, e ela tem que, se possível, já demonstrar na petição inicial, se quiser receber uma liminar de pronto. Tá? O que é sempre complicado quando se trata de ocupações de grande dimensão. Sempre a negociação, sempre trazer para conhecer bem o processo e para tentar uma negociação. Inclusive, aí uma outra, eu me esqueci de dizer, que é uma posição também que eu acho razoável, é de que, no caso, né, da última reintegração, que foi contra o Estado, né, a decisão, ela condicionar a desocupação à implementação de uma política habitacional consistente com cronograma de assentamento. Isso é fundamental, porque o que se está tratando é de um déficit que é a responsabilidade do poder público, e ele tem essa responsabilidade de fazer. Né? E o momento da reintegração é uma oportunidade do Poder Judiciário fazer valer a Constituição nesse sentido. Quer dizer, eu acho que uma reintegração de posse, ela não é só uma disputa possessória, ela pode ser também um instrumento de efetivação de um direito fundamental, porque está ali na mão do Judiciário, que é a última porta, que ele pode fazer isso naquele momento. Muito obrigado pela atenção e paciência. Obrigada, doutor Jacques, por favor. Doutor José Areia, João Ricardo e a todos vocês que estão aqui para discutir um tema dessa relevância, sobre o eco das violências que têm se repetido nas execuções das ações possessórias contra a gente pobre, que não tinha outro recurso senão o de ocupar um espaço ocioso que descumpria a sua função social. A minha missão aqui hoje de noite é justamente essa, de, num auditório que não é exclusivamente de advogados e que talvez até tenha dificuldade de apanhar certos conceitos, que a gente seja desafiado aqui na mesa a esclarecer bem do que nós estamos tratando, porque é coisa, como vocês viram pelas exposições anteriores, que envolvem gravemente a vida, a necessidade vital das pessoas, especialmente as mais pobres. Eu fiz uma proposta aqui, que estou submetendo a vocês para o debate posterior, de 5 aproximações do tema. Só aproximações, porque é um tema, como vocês viram, extremamente complexo e que envolve uma matéria muito extensa para se esgotar num debate como esse. Então vou tentar sintetizar isso. Essas 5 aproximações, ela tem um juízo prévio, ou seja, aquele do desperdício que as pessoas que têm direito à função social da propriedade deixam de usar juridicamente em seu favor, quando essa função é descumprida. Né? E para quando menos diminuir a injustiça social que o descumprimento dessa função provoca e aumenta contra milhares de pessoas pobres com direito ao acesso à terra. Vou ficar só na função social da terra, que é a que mais nos interessa aqui. Então, a minha proposta vai se dedicar de modo particular à função social da propriedade, quando ela aparece como resultado desse conflito entre quem tem a terra e utiliza mal, e quem não tem, mas tem direito à terra também. Né? Então aqui vou me dedicar mais aos problemas envolvendo o sem terra, o sem teto, as índias, os índios, os quilombolas, os catadores de material, gente pobre, enfim, com direito a esse acesso. Com direito a esse acesso baseado em lei. Eu vou mostrar aqui até os artigos que tratam disso. Né? E a primeira aproximação que eu peço a vocês, gente, pode parecer uma perfumaria, mas eu acho fundamental, tratando inclusive com arquitetos que lidam muito com essa questão de espaço. A minha primeira aproximação é filosófica. Eu vou comparar a opinião do Heidegger, o filósofo conhecido, Martin Heidegger, e com um reitor da Universidade Central da América, a UCA, de El Salvador, Inácio Lacuria, um jesuíta que foi assassinado
pelo regime militar de lá, junto com mais 5 jesuítas, por justamente defender os direitos humanos dos pobres naquela época. O que o Heidegger diz? O Heidegger está preocupado com o ser, o ente, a pessoa. E ele diz uma coisa importante em matéria do tema que está nos interessando aqui hoje de noite. Ele só entende o ente, o ser aí, ou seja, em situação, o ser no mundo, nesse mundo que nós vivemos. Né? É a primeira pergunta que se faz sobre a função social, de que ser nós estamos tratando. Né? Esse ser aí, esse ser no mundo. E ele, ao dizer isso, está chamando todo o ordenamento jurídico para uma realidade de gente pobre também, além daquela que está reclamando contra essa atitude dos pobres em ocupar terra. Né? Esse ser no mundo foi contrário, é uma coisa razoável, mais do que justa, né? É um raciocínio perfeito do Wagner. Foi contrariado nada menos por esse reitor, baseado no seguinte: nós não podemos partir, se queremos realmente enfrentar a injustiça social e a violação dos direitos humanos, do ser. Nós temos que partir do não ser. Nós temos que partir daquele que ainda não é, tem o direito de ser e está impedido de ser por quem já é. Ou seja, ele mostrou como esse conflito sobre terra, né, contraria Heidegger naquilo que mais é essencial é na função social da propriedade. Nós vamos ver daqui a pouco quem é o sujeito dessa função e quem é o objeto dela, para vocês verem em que medida Elacuria, esse reitor da UCA, estava com a razão. Antes da nossa palestra, tem até uma matéria inteira sobre ele aqui, né, do Milton Santos. Então nós vamos ver como é que esse espaço, como soma de tempos, influi na função social da propriedade. A terceira aproximação que eu vou propor a vocês é sociológica. E nisso nós vamos seguir uma lição de Boaventura de Souza Santos sobre o que ele chama de sociologia das ausências. Onde é que está esse ser em si? Onde é que está esse ser no mundo? Onde é que está o cumprimento dessa função? Né? E essas ausências dessa sociologia que ele fala, cria, pela ideologia neoliberal, um verdadeiro fascismo social. Aqui eu vou enfrentar muito a questão que o Cláudio Ari levantou sobre o Estado de Direito. O que nós estamos falando? Quando falamos em Estado de Direito, né? Esse fascismo social ao qual o Boaventura faz referência. A quarta aproximação é jurídica. E aí nós vamos deixar o nosso raciocínio seguir as lições de 2 juristas que tratam muito dessa matéria. O Stefano Rodotà, ou Rodotà, não sei direito a pronúncia do nome dele, é um jurista italiano que publicou A Propriedade e o Terrível Direito. E o Friedrich Miller, que está explorando muito um novo paradigma de interpretação da lei, de interpretação e de aplicação da lei, que ele chama teoria estruturante do direito. A quinta aproximação também é jurídica, mas aí já em crítica de alguns acordos de jurisprudência aqui do Estado, do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, que trataram dessa matéria. Aliás, o João Ricardo roubou metade da minha palestra aqui com esse negócio aí da reintegração de postos do Pinheirinhos, lá em São Paulo, né? Então vamos procurar abordar essas 5 aproximações. Essa filosófica, né? Esse ser em si pode ser reconhecido em sua materialidade como ser aí, ser no mundo, um ser, portanto, dotado de intencionalidade. Aliás, o nosso Heidegger explica muito isso, né?
e usa, por incrível que possa parecer a vocês, uma palavra muito comum aos pobres. Esse ser dotado de intencionalidade é um ser que ocupa, que está ocupado. É um ser que ocupa coisas e se ocupa com si mesmo também, né? Ele só é compreendido assim. Agora vocês vejam, em matéria de função social da propriedade, que intencionalidade ainda resta para uma pessoa que não tem sequer onde botar o pé no chão, né? Isso é muito importante para se ver a realidade da função social da propriedade. Dignidade humana, como colocou aqui o João Ricardo, erradicação da pobreza, direitos sociais que são cláusulas pétreas da Constituição Federal. Está escrito no artigo 6º da Constituição Federal que alimentação, reforma agrária, e moradia, reforma urbana, são direitos, cláusulas pétreas. Não tem essa coisa do juiz poder dizer que não pode enfrentar. Ele tem que enfrentar em cada reintegração multitudinária esses direitos. Isso é raríssimo de acontecer, gente. Eu estou há mais de 40 anos, eu sou um homem velho, trabalhando com reintegração de posses, possessórias, né? Eu acho que se em 2 ou 3 acordos eu vi citada a função social da propriedade, com a exceção que já foi mostrada pelo João Ricardo com o doutor Cristiano lá em Passo Fundo, foi muito raro isso, né? Então, são princípios constitucionais, coisas que estão na lei, que não são levadas em consideração quando se trata desse caso. E direitos humanos fundamentais. Moradia e alimentação são direitos humanos fundamentais. Então, quando isso acontece, quando a gente transforma a função social da propriedade não num direito dos pobres sobre a terra, porque eles é que são os sujeitos do direito da função social, senão ela nem é função social, senão a propriedade só é individual. Se diz que é função social, cada violação, cada mau uso da propriedade da terra fere o direito de cada um de nós aqui nessa casa. Função social, o direito de exigir função social da terra é de quem não tem terra. É justamente do não ser, né? E, no entanto, ela é considerada, pela maioria dos acordos, como uma hipótese de exercício do direito. Não cumpriu a função social. Aí corre o Estado, feito aquela pedra do Sísifo, né? Rolando aquela pedra até lá em cima do morro, chega lá em cima, não, tem um recurso aí, vão deixar o povo fora. Aí rola de novo a pedra, não, tem outro recurso, ainda não dá para botar o povo em cima da terra. Se vocês verificarem essa última medida provisória que foi transformada em lei, ela tem 2 objetivos muito claros dessa medida provisória. A 759 essa. Primeiro, o de acentuar a mercantilização desse bem indispensável à vida. Facilitar ao máximo o mercado. Aliás, o João Ricardo confirmou isso com a palavra do presidente da Câmara, né? A pauta é do mercado. Vamos facilitar ao máximo o acesso à terra. A Amazônia legal, a terra grilada, as terras de fronteira. Aliás, as terras de fronteira, gente, pelo artigo 188 da Constituição Federal, estou citando a Constituição toda hora aqui, são terras reservadas, terras públicas devolutas reservadas para a reforma agrária. Bem, a bancada ruralista no Congresso, com 2 deputados gaúchos, que eu não vou citar o nome deles, porque eles não estão aqui presentes para se defender, eu não vou fazer essa injustiça, né? Conseguiu, na agonia do governo Dilma, a sanção presidencial para uma lei que saiu no fim de 2015, em que se prorroga por 10 anos as concessões de terras públicas nas fronteiras. Calcula-se em mais de 6 milhões de hectares que foram subtraídos da reforma agrária. Porque ninguém sabe como é que essas concessões estão sendo usadas. E como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não é o título de propriedade que garante a propriedade, é o uso que se faz dela. A lei diz que é o uso, tem que se verificar o que está acontecendo na terra.
tanto pelo Estatuto da Terra como pelo Estatuto da Cidade. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. A senhora me vigia, né, meu tempo aí, eu vou me empolgando aqui. Bom, vamos passar, eu já terminei a filosófica, né, o João Ricardo. Vamos passar para essa geográfica. O Milton Santos, esse geógrafo que nos deixou tão cedo, ele dizia uma coisa que está acontecendo aqui agora, nesse ambiente, né? Não há espaço físico, terra, que não seja uma soma de tempos. Houve um tempo em que alguém aqui achou que tinha que construir esse prédio e depois o Instituto dos Arquitetos Brasileiros utilizaram porque nós estamos utilizando agora. Então, o que está dito nessa afirmação do Milton Santos? Que qualquer decisão de compra de latifúndio cria um espaço físico sobre o qual converge todo o direito da humanidade. Aquela história da borboletinha que mexe as asas e lá no Japão altera o clima, é verdade, isso aí faz parte, né? Então o que o Milton Santos quis dizer com isso é que se agora, hoje de noite, no latifúndio do Sul, nós não temos a mínima ideia, nem a condição, por qualquer princípio de precaução, de evitar isso, ele vai fazer um mau uso dessa propriedade. E esse mau uso, gente, pelo último atlas, vocês podem acessar a internet, o último atlas geográfico feito no Brasil, tem 80 milhões de hectares de terra pública ainda sem destinação comprovada. Ou seja, nós estamos desperdiçando um espaço físico de terra grilada, em grande parte grilada, porque essa terra está sendo ocupada por gente que nem tem título lá. Isso acontece desde 1850, gente, quando a lei de terras diz, não, agora para adquirir terra tem que ser na base da compra e venda. Vejam isso em matéria de função social da propriedade e do mercado ao qual o João Ricardo fez referência. Enquanto a terra estiver submetida exclusivamente ao mercado, não tem como cumprir a função social da propriedade, porque tem gente que não tem dinheiro. Essa é a verdade, temos que dizer isso com todas as letras, né? E o poder econômico ocupa quando ele quiser, porque é na medida do dinheiro dele que ele ocupa. Essa é a grande questão. Vamos passar para a sociológica. O que o Boaventura de Souza Santos diz? Eu estou meio perdido aqui, João Ricardo, no meio dessa papelada. Diz ele assim, há uma distância abissal entre as classes no mundo inteiro, né, especialmente no Brasil, fomentada e alimentada por uma ideologia neoliberal que permite tudo em matéria de terra, né? E assim, quem tem e assim pode, e quem não tem e assim não pode, fica impedido de ter, porque quem tem o impede. A igualdade, diz ele, tão pregada pelo neoliberalismo, tem de ser respeitada e garantida quando a diferença nos inferioriza. Mas a diferença tem de ser respeitada quando a igualdade nos descaracteriza. Eu pensei que ia dizer uma grande novidade para vocês, aí a revistinha também, a revista do João Ricardo transcreve literalmente a lição do Boaventura. Portanto, está tudo aqui. E essa questão do Atlas, eu vou insistir muito com vocês da arquitetura, gente. Pegar esse Atlas geográfico, está lá na internet, é coisa de 2 meses, o Atlas jogado de todo o país, que há de terra mal destinada, o número de hectares que são concedidos, o que é terra pública, o que é terra privada, né? Em que termos isso está acontecendo. E o segundo ponto dessa medida provisória, a qual transformada em lei que o Cláudio Ari falou, é complicar o que puder em matéria de devido processo legal
o alcance da reforma agrária. Quem lê nas entrelinhas, tanto a reforma agrária como a urbana, estão praticamente inviabilizadas. Eu costumo dizer, e aqui peço licença aos representantes do Poder Judiciário, que eu acho que eu vou escandalizar, o devido processo legal no Brasil não é que ele atrapalhe o devido processo social, ele inviabiliza o devido processo social. Ele cria um tal cipoal de regras que ele deixa todas as reivindicações populares inviabilizadas. A gente vê isso dentro do judiciário em matéria de desapropriação de terra. Em 1973, gente, foi julgado 1973, foi julgada a ação da desapropriação da Fazenda Anônima. Aquele processo até hoje não terminou. 1973. Tem cabimento alguma coisa dessa? Então, o chamado devido processo legal fica assim, nesse tipo. E vou dizer mais para vocês, gente. E aqui faço uma afirmação também sobre a base legal do que eu acho que existe por trás das ocupações de terra. Eu desconheço, eu advoguei em quase todas as ações sem terra no Brasil, no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre, em grande parte também. Eu desconheço um latifúndio gaúcho que tenha sido desapropriado e que não tenha sido antecedido da ocupação de terra. Se o povo não tivesse ocupado, não tinha sido desapropriado. Ou seja, é o chamado pluralismo jurídico, aquilo que o José Geraldo de Souza Júnior chama de direito achado na rua. O povo tem o direito de fazer justiça pelas próprias mãos, quando o Estado é inerte e cúmplice do mercado, como está acontecendo por todos esses ordenamentos jurídicos que o governo está promovendo aí. Além depois da sociológica, então, tem a primeira aproximação jurídica, né? Aqui eu vou explorar um pouquinho essa questão do Estado de Direito ao qual fez referência o nosso Cláudio Ari. Na aproximação jurídica, vejam o que diz, gente, o Estatuto da Terra, que é uma lei, é bom que vocês lembrem isso, da época da ditadura ainda, né? Lá no artigo 2º do Estatuto da Terra, está dito com todas as letras o seguinte, gente: é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nessa lei. Se é condicionada pela sua função social, ela não é que a propriedade possa ser impugnada por ser inválida ou por ser ineficaz. Ela tem que ser impugnada por ser inexistente. Porque se a condição dela é cumprir a função social, se não existe essa condição, não existe mais propriedade. Aliás, Fábio Conde, eu estou em muito boa companhia, Fábio Conde Comparato é um dos autores que diz que, descumprida aquilo que tu estava falando antes, que já na inicial das possessórias tem que se exigir isso. Não está escrito na lei aqui? E se não bastasse isso, no artigo 12, gente, para mostrar para vocês que o sujeito da função social somos nós e não o proprietário. O proprietário tem a obrigação de cumprir isso. Nós temos o direito de exigir isso. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nessa lei.
Nós temos mais, é o que eu chamo de desperdício da nossa argumentação. Nós temos na lei a comprovação de que essa função, que é exigida do proprietário, não é cumprida e tanto o poder administrativo como o poder judiciário não cobram. Se eu for ao Estatuto da Cidade, viu, gente? Vejam o que diz o parágrafo único do primeiro artigo do Estatuto da Cidade. Para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Vocês querem coisa mais clara do que isso? Eu dou. No artigo 39. O que foi? O artigo 39, ó. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º. Falta lei para se exigir a função social? A segunda parte da fundamentação jurídica, eu estou me aproximando junto com vocês. Tem 2 acordos do Tribunal de Justiça do Estado, um deles, para mim, extraordinariamente válido, e o outro de uma coisa meio parecida com o que aconteceu lá em Pinheirinho, em São Paulo, que demonstram justamente a profunda divisão que existe em matéria de interpretação do que seja esse princípio constitucional. O primeiro diz o seguinte: era um caso de Bossoroca, em 1998, houve uma ocupação de terra lá, hoje, por sinal, graças a essa ocupação, um risonho e de grande êxito de reforma agrária, a área pertencia a Merlim, não se pagava INSS, não se respeitava meio ambiente, não tinha os olerites, tudo, não havia cumprimento da função social, portanto, né? E no entanto a liminar foi deferida. Se entrou com um agravo de instrumento e aqui foi modificado com o seguinte fundamento: o voto é do... Quem elogiou posso citar, quem eu critico não, mas quem elogiou posso citar. O voto é do desembargador Guinter Spott. Sempre que estiverem em conflito direitos patrimoniais e direitos humanos fundamentais sociais, havendo a necessidade do sacrifício de um deles, o sacrificado deverá ser o patrimonial. Esse acordo criou uma confusão nos tribunais. E aí, só que o meu tribunal também se defende, né? Muda de câmara, vamos botar esse desembargador em outro lugar, coisa desse tipo, né? Bom, esse é um acórdão que mostra que nem se invocou nesse caso o esbulho possessório. Por quê? Porque ocupação de terra não é invasão, não é esbulho. É uma demonstração de uma justiça feita pelas próprias mãos diante da inércia do Estado e do descumprimento da função social da propriedade. O proprietário não cumpriu e o Estado se omitiu. Portanto, há direito de fazer isso, né? O segundo acordo é de uma tristeza total. É um acordo, uma decisão que foi dada em Carazinho. Havia 6 inconstitucionalidades nessa decisão. Aqui seria aborrecido para vocês dizer tudo o que foi dito em defesa do sem terra ali. Em nenhum momento da decisão do agravo se mencionou uma inconstitucionalidade ou a função social da propriedade, mas o acórdão de ponta a ponta atacou quem não era parte no processo, ou seja, o movimento sem terra. O acordo é 25 páginas. Esse movimento perdeu
completamente a finalidade. Isso aí agora é um bando de desordeiros e tal, né? Mas esse não era parte daquela multidão, né? Eu não queria encerrar. Como é que está meu tempo, professor? Estourando. Cada vez mais apertado. Então eu queria terminar com uma lição que eu acho que resume tudo que nós dissemos aqui hoje de noite, muito melhor, bom, não melhor do que os dois que me antecederam, mas seguramente melhor do que eu. Diz assim, o autor é um jurista alemão bastante conhecido, Justus Wilhelm Hedman. Ele é mais conhecido com o sobrenome Hedman. Ele tem um tratado de direito civil já muito antigo, que inspirou muito os nossos códigos aqui do Brasil. O solo, diz ele, o solo, aonde nós estamos pisando aqui, é incomensurável em seu valor, tanto para os particulares como para o povo em seu conjunto. Tanto para os particulares como para o povo em seu conjunto. Nele se radicam a fonte de alimentação das gentes, as riquezas criadoras dos instrumentos elementares para a satisfação das incontáveis necessidades vitais e todo o sistema habitacional dos seres humanos. Dele se extraem as substâncias curativas e de fortalecimento, as possibilidades inesgotáveis de recreio e lazer, e sobretudo, nele se exerce basicamente a liberdade essencial do homem de ir e vir. O solo é toda hipótese e possibilidade de vida. Portanto, nós estamos lidando com um bem que é a própria base da nossa vida. Não pode se tratar da função social da propriedade da terra ignorando esse ser em si, esse ser, né, que a Constituição da Bolívia chama de mãe, Pachamama. Agora a terra é sujeito. Lá na Constituição da Bolívia, o Equador a mesma coisa. As constituições deste século, século XXI, estão colocando a terra como sujeito de direito. Gaia. Né? Aliás, o Ponte de Miranda, que é um jurista antigo, claro, vocês não eram nem nascidos, eu já estudava o Ponte de Miranda, né? Lá, o que ele diz? Estudem a palavra solo. Ela tem a mesma raiz de sola e de sala. Ou seja, não é possível a sola, a vida, a minha permanência de pé sequer, a minha sola, sem esse solo, que é negado a esse não ser do qual faz a referência o Ilacuria. E a sala, ou seja, a habitação. Na Espanha, o falecido presidente da Corte Suprema, o Antônio Hernández Gil, mata a questão da função social da propriedade, a meu ver, mostrando o quanto é superior a ela, com base nesses conceitos que eu acabei de falar, da vida, né? A função social da posse. E como é que ele diz isso? Não há vida possível sem um espaço, olha os arquitetos aí, ó. Não há vida possível sem um espaço vital alimentício e não há vida possível sem um espaço vital de erradicação. Bora, coragem, gente! Um pouco, eu fico feliz e até mesmo um pouco triste por esse debate ele só ocorrer em espaços que de fato não é toda a sociedade que pode estar participando, né? Ou talvez a gente pensar também que por vezes a gente vai falar uma coisa que é muito óbvia e atrás dessa obviedade a gente precisa o quê? Dizer a lei, o número, a página, aonde ela está escrito, para que isso seja de fato adquirido ou dado ou garantido. Eu falo isso porque para mim é um negócio tão óbvio,
uma pessoa precisar comer, como por exemplo, todo ser humano precisa comer. E se ele não comer, ele morre. Não morre? E tem que ter a lei, então, que diz que tem que comer. Que tem que ter uma lei que diz que vai ser garantida a comida. Assim como é a questão da casa, que não é só a casa, inclusive, né? Eu estou falando isso porque o primeiro problema da questão da regularização fundiária, da reforma urbana, da garantia da moradia digna, o primeiro e principal responsabilidade dos juízes, dos tribunais, dos promotores, não deveria ser. Esse debate, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca mais vou encontrar pessoas do campo da advocacia que pautem a esse nível o debate. E aqui devia estar quem? Devia ter a membro das associações de bairro na mesa para falar sobre o problema da coleta de lixo dentro da sua comunidade, porque isso é reforma urbana, isso é saneamento básico. Debater a quantidade de buraqueira que tem nas pistas, ao mesmo tempo do esgoto a céu aberto. Deveria estar um monte de arquiteto, de geógrafo aqui para poder fazer esse debate. E, de certa forma, tem o 1% disso. Eu estou tentando, na verdade, cumprir com esse 1% porque eu estudo geografia, né? E eu nem me apresentei, eu sou Matheus, né? Eu sou do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Conheci o MLB numa dessas tentativas da minha vida de dar certo, né? Saí um pouco cedo de casa, sou natural de Soledade. Meu avô, inclusive, foi um dos ocupantes da Fazenda Anone. Ficou quase 12 anos na fazenda até voltar para Soledade e se tornar um peão. E daí o fazendeiro, ele morreu, o dono da fazenda, ele morreu e acabou dando as terras para o meu avô, porque não tinha ninguém na família para herdar as terras. Então, por uma simples sorte, eu acho, né? Porque nem era para ele ficar com a terra, no final das contas, com grandes 6 hectares de terra, né? Acabo eu tendo, ou a família do meu avô, da minha mãe, tendo um pouco mais de oportunidade, que é ter conseguido ir para a escola. E eu queria só iniciar, assim, para além de falar sobre a questão da luta pela casa própria, pela moradia, sobre esses conflitos, né, que eu acho que todo mundo aborda. Eu acho que a gente tem que debater se não é da parte do direito ou da questão jurídica, dos juízes apenas, a decisão sobre a questão da moradia, é decisão de quem? Né? O companheiro que antecedeu, ele falou justamente o que? A palavra que é aquela que a gente vive ouvindo na escola, né? Democracia, povo o poder do povo, né? O emanado do povo, toda essa coisa toda aí que a gente viveu, eu sempre ouvi isso, pelo menos, né? Então, todo o poder emana do povo. Mas quem é o povo, de fato? E se nós, povo, não está decidindo, quem é que decide, então, por nós? Nossas representações, tá, beleza. Mas como que se dá essas representações? Quantos de nós pode, por exemplo, decidir, eu estou dizendo, nem com participação ativa, mas do sufrágio universal, que é o que o capitalismo consegue dar de mais avançado em âmbito de democracia, dá aos 3 companheiros aqui a decisão política de julgar sobre as questões das reintegrações de posse. É a coisa que eu mais queria na minha vida, porque daí não precisava estar presenciando todo santo dia alarme, não precisava presenciar todo santo dia a possibilidade de não ter onde morar, ou a possibilidade de fato de eu falar assim, bueno, agora eu posso ter um filho, uma filha, porque de fato eu não posso. Tem gente que não tem condição política de ter essa opção. Eu tive mais escolaridade, estou na faculdade,
fazendo poucas cadeiras devido ao trabalho, etc e tal, mas eu tenho a possibilidade de discernir de que eu não tenho condição política, econômica, de dar condição a um filho ou uma filha. Agora tem gente que não tem essa possibilidade e acaba tendo muitos filhos e acaba tendo lugar, ou melhor, não tendo lugar para morar. Antes de eu entrar na questão da Lanceiros, da reintegração de posse, queria só uma questão que aconteceu essa semana agora, que foi a declaração do Tribunal de Justiça sobre a nova ocupação. A Lanceiros Negros Vivem, que fica ali na Rua dos Andradas 885, para quem não sabe. A posição dela vai totalmente ao contrário de que tudo que o camarada disse. Vai dizendo que não, nós temos que formar mais coabitação. Porque a posição dela é o quê? Não, vamos fazer o seguinte, assistente social, vá lá para conversar com as famílias, de ver a possibilidade de botar elas na casa de parentes. Mas isso já é uma questão de que não pode, as pessoas já saem de casa porque precisam construir família, precisam construir suas vidas. Qual é a dificuldade disso se entender? E aí eu chego ao ponto de que essa questão do Estado de Direito, ela já está extinta. Ou melhor, ela está garantida para uma pequena parcela da população. Se a gente diz que o poder emana do povo, a maioria do povo é quem trabalha, quem produz, quem acorda cedo e quem volta tarde. Se essa é a maioria do povo e o povo não está decidindo, se os trabalhadores, né, não são quem decide, então a gente está vivendo um problema. Um problema de que não é de 2 em 2 anos que a gente vai resolver, que não é por uma urna que a gente dá, que vai dar 5 segundos e você resolve o problema da tua vida. Desculpa aí um pouco mas é que são muitas coisas, eu acho que a gente precisa mesmo de fato debater. E eu acho que quando o menino que estava aqui antes, ele falou que essa tão sonhada, essa utopia da reforma urbana, tem que pensar o contrário. Acho que a reforma urbana, se ela é utópica, e acho que então tem que repensar o que é utopia. Porque para mim, utopia é aquilo que está fora do lugar. Então, se está fora do lugar, a gente tem que botar no lugar. De que forma? O nosso ponto de vista, digo nosso, do movimento, do MLB, é traçar, sim, de fato, uma verdadeira luta popular nesse país. Porque assim, no caso da Pinheirinho, tem o caso de uma ocupação que a gente fez em Belo Horizonte, que são 31 mil pessoas. 32, né, já? 32 mil pessoas que moram em uma ocupação, que é a ocupação Isidora, que é o maior conflito fundiário da América Latina. E não é porque é governo do PSDB, que é do PT, não sei, todos os governos que assumiram a prefeitura e o governo do estado em Belo Horizonte, dia após dia tentam incansavelmente reintegrar a posse. Prenderam a companheira Poliana, deram um tiro na boca da sua filha, da Gabi. Na outra ocupação, na Rural Urbana Manuel Aleixo, que fica na região metropolitana em BH, depois de 3 dias ocupando o espaço que estava abandonado, a polícia foi sem mandato, junto do irmão do prefeito, que era o dono do lugar, e sentaram a bala em todo mundo. E eu estou dizendo tudo isso porque, às vezes, pessoal, o papel, ele funciona só para alguns lugares. Nos lugares onde tem mais organização popular. Em Porto Alegre funciona, de certa forma, porque não dá para dizer que não funciona, porque a gente ficou 1 ano e 7 meses ali naquele prédio. Então, de certa forma, ele funcionou. Não foi para resolver o problema, isso é fato. Mas a gente conseguiu ter mínima... Não dá nem para dizer isso, né? Não dá nem para dizer essas palavras. Fogo. Né? Então, tem essas situações aí que é importante a gente estar debatendo. Então, assim, só para não me estender muito e a gente também poder fazer esse debate,
eu acho que eu concordo com o que foi dito assim do não uso da violência, mas eu acho que ela também tem que ser usada, porque ela está sendo usada. E quando a gente não responde, a violência ela vem com mais dureza. É fato que a gente não tem como reagir à violência da polícia com o armamento, né? Por isso que às vezes até acho engraçado o Bolsonaro. Seria bem interessante aquelas propostas que ele faz de estatuto de armar todo mundo, né? Porque ele vai armar toda a população no sonho daquele doido, né? Ó, vamos ver então, né? Porque hoje o direito à posse da arma é só para uma parcela mínima da população, né? Então vamos armar todo o povo, vai resolver o problema, até parece. Não, eu acho que seria bem o contrário. Desarmar as instituições seria a principal questão. Também não é um debate da questão da reforma urbana, a questão do policiamento, né? Mas deveria ser, talvez. Porque no papel, por exemplo, do Sejusc, é uma coisa que a gente tenta há um bom tempo, que é os movimentos ocuparem cadeiras permanentes. Que o MLB ocupe permanentemente as cadeiras para poder decidir continuamente nessas instâncias. E assim, das provocações, de fato a gente a gente viveu um período de inércia muito grande dos movimentos sociais e populares só. A gente teve e se iludiu com conquistas, eu não digo nós, a gente nunca se iludiu com essas conquistas, inclusive a gente triplicou a quantidade de ocupações, são mais de 150 ocupações que o MLB realizou no país inteiro nesses últimos anos, e foi da calmaria dessas coisas que a gente conseguiu conquistar a casa para muita gente, né? Desde a Mércia Albuquerque em Natal, desde Leningrado em Natal, a ocupação Leningrado, que é uma baita de uma ocupação, hoje já é um bairro, desde a ocupação Eliana Silva em Belo Horizonte, com mais de 1.300 casas. E eu acho que a gente tem que botar uma ponta e botar um pilar aí e dizer assim, ó, beleza, não é o certo resolver ocupando. Tá, mas diz aí qual que foi a vez que o governo despropriou uma empresa que não paga INSS, não paga os impostos. Diz aí o lugar que está abandonado, que foi despropriado e foi concedido a moradia, a creche, a um posto de saúde, porque isso também é reforma urbana, isso é função social. Só um exemplo, não precisa ser dois, pessoal, só precisa de um. E a gente não acha esse exemplo. Você pega o caso de uma ocupação mais antiga aqui em Porto Alegre, que é a ocupação Saraí, 10 anos, pessoal, 10 anos, e agora está para sair a reintegração de posse deles, 10 anos. Ocupação Mauá, em São Paulo, uma ocupação que a gente constrói lá, são 1.300 apartamentos. Tá para saiu a reintegração de posse, teve uma primeira tentativa, deu um quebra-pau na cidade de São Paulo, desistiram da reintegração. Então, para concluir, a gente não pode mais aceitar de braço cruzado, de boca calada e de punho aberto, sem querer pegar. A gente tem que dar um fim a esses conflitos. E não vai, na minha opinião, não vai resolver o problema dos conflitos sem o poder público ser responsabilizado. E aí eu acho que teve uma posição, como o companheiro, o João Jacques, o doutor João, tá certo? Não estava errado. Como ele disse, que teve avanços nesse período, e eu acho que a gente tem que cobrar essas questões políticas. Tinha gente, a reintegração de posse da Pinheirinho nem era, o cara nem tinha mais interesse, e teve a reintegração numa questão política. A Lanceiros Negros, do meu ponto de vista, foi só questão política.
Não tem projeto para aquele prédio. Não vai. Vocês vão ver daqui 2, eu vou morrer. Talvez aquele prédio ainda siga desocupado. Assim como esse da foto. Aqui da Galeria do Rosário. Eu não sou de Porto Alegre, estou há 9 anos aqui. Mas há 9 anos esse prédio está abandonado. Bem mais, talvez. E aí são vários outros. Né? E eu acho que tem possibilidade de a gente resolver. De que forma? Acirrando a luta popular na cidade, organizando mais ainda as comunidades. Os estudantes têm papel de responsabilidade nisso, no meu ponto de vista. Eu acho que o movimento estudantil ele tem responsabilidade, porque eu vejo alguns aí que são da universidade, tem papel de desgastar esse sistema, tem papel de desgastar as posições reacionárias que se tem na sociedade, porque o estudante, numa maioria, não é mais o meu caso, mas numa maioria tem mais tempo, tem que melhor utilizar esse tempo para poder lutar contra essas injustiças. E não é só por mais democracia, essa democracia é democracia, participação direta. Não eleição de 2 anos, mas participação direta, onde a gente possa decidir continuamente sobre as nossas questões. Acabei não falando muito do porquê não era entregue, já estava 1 ano parado, então o pessoal foi lá, ocupou, estavam há 7 meses, quase 8 meses já, então já tem essa ordem expedida de reintegração de posse, e no bairro a polícia faz o que quer, né? Até porque não tem televisão, não tem deputado apanhando, não tem mulher sendo arrastada, porque ninguém vê, ninguém viu. E lá a bala não é de borracha, ela é de estanho e ela não machuca, ela mata. Né? Então eu acho que é uma preocupação grande que nós temos que ter nesse momento de, principalmente é isso, responsabilizar o poder público. Eu acho que essa é a nossa tarefa. O Estado, o município, eles têm que ser responsabilizados. Os 4 milhões investidos pela prefeitura nos últimos anos, em todos os anos do Minha Casa Minha Vida, o município gastou 4 milhões. Isso é muito pouco. O governo federal gastou 40,6 milhões. Isso é muito pouco. Não vai resolver problema de moradia nenhum. E olha, os 40 milhões, ele não é para Porto Alegre, ele é para o estado do Rio Grande do Sul. Então, não vai ser efetivado se a gente não cobrar e se o Estado não parar de funcionar só para os ricos. O Estado ser o balcão de negócio para a classe dos capitalistas, dos grandes bancos, das grandes empreiteiras. Então essa luta de classe, ela existe, temos que cobrar o jogo, até porque a gente é maioria e a gente pode ser poder, só que para isso a gente tem que querer ser poder. Eu acho que todo mundo tem que querer, porque só assim a gente vai resolver o problema do nosso país. Obrigado. Bom, agradeço a todos. E vocês viram que eu fiquei em uma situação difícil, porque eu tenho que estar olhando no relógio, mas é que as contribuições são tão importantes e tão ricas que a gente fica também numa disputa, né? Já que falamos aqui. Eu vou usar, então, muito rapidamente o gancho que o Dr. João Ricardo colocou aqui, que no início ele falou uma coisa que eu acho que foi bem importante, é qual o olhar necessário para enfrentar essa questão. E olhares, né? Porque só aqui a gente já viu as diversas formas de poder enxergar isso e tentar compreender. Então é uma questão de prioridades nisso. Realmente incomoda isso, porque quando entra uma reintegração de posse, aqui vem a questão da linha, que a gente está falando de decisões judiciais, vai ser bem breve assim, o Judiciário e o Ministério Público, eles têm que dizer o seguinte: vai sair dali quando o município der uma alternativa para essas pessoas irem morar no lugar. Vou dar 2 exemplos recentes. No Morro do Osso, ali no nosso parque, a 9ª Vara Federal, ela não reconheceu aquela área como terra indígena porque ela não é demarcada. Tem os indígenas lá e a juíza deferiu a integração de posse, mas ela disse o seguinte: só quando o município arrumar um lugar para esses indígenas irem viver. Por enquanto eles vão ficar ali. Certo? E a mesma 9ª Vara Federal, para um acampamento indígena que havia na RS 40 há 40 anos, ela disse o seguinte: a União vai comprar 100 hectares para essas pessoas morarem. E ponto final. Decisão, teve uma tutela provisória que ela deu de manter os indígenas numa área,
que foi confirmada pelo tribunal. E assim tem que ser. Porque nós estamos falando aqui de solo realmente, né, doutor Jacques? É um elemento essencial, não se vive sem solo. Portanto, esse solo tem que cumprir uma função social. Se não está cumprindo, ele vai ter que cumprir do outro jeito. É assim que tem que ser. Onde é que está o aparato nisso? Está ali no artigo 1º, nos direitos fundamentais. Não precisa mais nada, está tudo ali. Isso me lembra muito a discussão do direito alternativo. Que saudade que eu tenho de direito alternativo. Aquele que foi discutido lá na década de 90, que tinha um juiz e promotores que bancaram essa visão, infelizmente ela arrefeceu, né? E, portanto, a gente viu o que está acontecendo aí. Acho que é um bom momento da gente poder reeditar aquela filosofia, aquilo que o judiciário por dentro, o Ministério Público também discutir, direito alternativo. A lei tem muitas formas de ser interpretadas, e ela vai ser no interesse do povo, até onde der. Como, por exemplo, isso. O judiciário tem que fazer uma opção. Né? O judiciário tem que... E não só o judiciário, a advocacia pública, na qual nós pertencemos também, né? Que infelizmente esteve envolvido naquele problema lá do Anceiros. Né? Mas agora a gente lá em Maquiné, na retomada indígena, a gente está dando um outro caminho por dentro ali. Nós vamos conseguir aqueles 200 hectares por indígenas lá sem ação judicial, porque nós interviemos lá para conseguir isso, né? Lá por dentro, porque tem que se fazer uma opção. Também. Então eu só gostaria de deixar esse registro aqui. É aquilo que o senhor falou, bem no finzinho, coragem. Se não tiver coragem, vai ser isso. Porque o que se tem? É uma superestrutura jurídico-política que, na hora de decidir, doutor Calveri, ele vai decidir conforme a lei que está aí. E ela nunca vai para o lado do povo. É sempre muito problemático. Muito obrigado. Um texto que discutia a necessidade, da reforma tributária, no caso do Brasil, como uma das possibilidades de distribuir a renda, o autor ou autora comenta que o direito adquirido é um grande empecilho para que essa possibilidade se realize. Então eu pergunto, a questão da propriedade como direito adquirido também não é alguma coisa que inviabiliza a solução deste problema? Com toda a razão. Ali é uma posição positivista atrasada que eu achei que já tivesse sido superada no direito. Essa de que não, a lei não permite, é de um dia, se ele é juiz, no dia seguinte não tem saída, e que o juiz, que a concessão de a negação de uma liminar vai contra o Estado de direito, democrático de direito. Eu achei assim, não tem nem direito adquirido ali, porque o cara está descumprindo uma determinação constitucional que costuma-se dizer, no meu tempo, costumava dizer, que era a lei maior. Bom, se uma lei menor é mais importante do que uma lei maior, então eu já não entendi mais nada, né? Já não consegui compreender qual é a lógica da aplicação do direito, porque está tudo virado. Mas o fundamento maior de toda essa ponderação é que a propriedade do solo é uma mercadoria, e é a mais valiosa das mercadorias. E é por isso que é tão difícil um juiz dar uma liminar, porque se não se tratasse de uma mercadoria valiosíssima, ele não teria tantos escrúpulos para preferir uma norma processual a uma norma constitucional. Então, eu acho que todo o grande problema aqui é esquecer dessa parte, né? Porque os estados e os municípios não fazem a desapropriação. Por que a previsão essa da indenização? Porque é uma mercadoria valiosíssima. Quem é proprietário dessa mercadoria aí é que dá as cartas. Então, sabe? E a gente tem que encarar isso de frente para saber por que a grande maior parte das pessoas não tem a propriedade privada. Porque no regime capitalista se pressupõe que a propriedade privada seja de um pequeno núcleo de pessoas e não seja distribuída. Na distribuição da propriedade se dá o socialismo, meu Deus, que horror. Então, essa é a realidade que a gente vive, e eu acho que é isso que pauta o pensamento do promotor. Falaste com muita propriedade, isso não é um problema de justiça, isso é um problema da política. E a sociedade tem que assumir esse compromisso também. O Estado é do povo. E o povo não está exercendo, e acho que nunca exerceu esse poder no Brasil. Quem exerce esse poder no Brasil são as elites. Elas que esculhambaram, a elite brasileira esculhambou tudo, continua esculhambando e agora está muito mais poderosa para
a agudizar essa esculhambação. É isso que está acontecendo. Eu deveria encerrar, mas eu não queria sair sem fazer uma última provocação, no sentido do seguinte, né? O João colocou que dentro do processo deveria haver um momento em que se busca a prova do cumprimento da função social, né, para analisar, né, a reintegração ou não. Mas eu pego até o caso da Lanceiros, né, que além de não ter havido a análise de um edifício que estava ali abandonado há muitos anos, né, eu acho que se não me engano há 10 anos, uma década, né, tampouco a decisão, porque a gente está falando de um lado da questão do direito daquele coletivo, mas tem um outro direito que também não é atendido quando essas decisões são tomadas, que também afeta a questão da função social da propriedade, que saíram aquelas pessoas dali porque não ficou reconhecido aquele direito, mas também a decisão não exige do proprietário, e aí isso tem a ver com a política urbana no sentido mais macro, não exige do proprietário um prazo, por exemplo, para o cumprimento da função social daquela propriedade. Naquele próprio processo não tem como. Pois aí eu levanto, porque claro, ele entraria em contradição. Ele entraria em contradição, obviamente, porque se ele exigir que se cumpra a função social baseada na lei, ele contradiz a própria decisão que ele acaba afirmando que ali não há função social. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é o quê? Mais do que o direito dos ocupantes, há um direito ou outro que está posto na política urbana. Claro que a gente cobrar aqui, eu acho que a gente está... Uma das questões fundamentais é que a gente não... Há uma ruptura clara da ordem democrática, né? Acho que mesmo não se pode dizer desses direitos urbanos postos na Constituição. Esse não dá nem para dizer que é uma ruptura, porque para haver uma ruptura deveria ter havido o reconhecimento e a existência. E na prática ela não há, né? Acho que, por outro lado, sim, é uma questão de natureza política, mas aquilo, por exemplo, o Estatuto da Cidade, os próprios artigos que colocaram isso na Constituição foram fruto de uma luta política. E a gente não vê o judiciário garantir o fruto daquela luta política, que está expresso numa lei, que aí já não é mais política, aí já entra num outro campo, que é o legal. E é isso, por isso um pouco que a gente traz hoje esse debate da decisão judicial, e logo dentro do ciclo do plano nós vamos trazer um debate outro sobre a função social, que aí sim tem a ver com o executivo, com o legislativo, com os outros poderes, e que daria, a rigor, mais força, inclusive para o judiciário, que é debater dentro do marco do plano diretor o melhor estabelecimento e a gente poder, inclusive, amarrar a questão da função social com os outros efeitos, que é o IPTU progressivo, o compulsório, as outras sanções ao não cumprimento da função social. Disponibiliza. Mas é isso, eu não sei se querem responder, também não tem muito o que colocar, e aí, Helena, eu peço que tu encerre. Agradeço os que ficaram até esse momento aqui. Por um lado, ficamos muito satisfeitos, porque foi uma discussão de altíssimo nível, e também porque o nosso apelo aqui do IAB é sempre que as pessoas participem dos nossos debates e para que outras pessoas também possam vir e que isso seja divulgado. E boa noite a todos, obrigada.